que eu investiria se eu fosse médico? É uma profissão que costuma pagar muito bem, mas mesmo assim tem muito médico que não consegue viver um degrau abaixo e pior ainda, às vezes vive endividado. Olha a mensagem que o Augusto me mandou no Instagram. Vejo muitos colegas médicos que assim, caiu o primeiro honorário do cara, ele já financia carro de luxo, ele já dá entrada em casa de mais de R$ 1 milhão, ele já financia a viagem pra Europa e ele já começa a usar roupa de grife. Então a vida do cara é simplesmente pagar as dívidas do próximo mês, tá? Eu conheço colegas que são médicos brilhantes, são médicos excelentes do ponto de vista técnico, mas estão afogados até o pescoço em dívida. Tem colega que, inclusive, em dezembro, precisa pegar empréstimo no banco pra poder pagar o imposto de renda, porque o cara não tem dinheiro pra entregar pra Receita Federal, de tão compulsivo que é esse gasto. E aí ele mandou a seguinte mensagem: eu acabei de ver seu último vídeo e quero compartilhar meu relato. Sou médico e ganho R$42 mil por mês a custo de muito trabalho e esforço. Concordo, eu tenho amigos médicos que trabalham pra caramba mesmo. Após impostos, sobram cerca de 37 mil líquidos. Meu custo de vida é de 4 mil, baixo, pros padrões ainda de salário que tem, e eu vivo extremamente bem, colocou até em caixa alta. Comendo em bons restaurantes, usando roupas novas, aluguel numa boa região da cidade e carro seminovo. Todo o dinheiro restante eu invisto e eu devo chegar ao meu primeiro milhão no fim do próximo ano. Se as pessoas soubessem o milagre de economizar e do juro composto, elas jamais gastariam com supérfluo ou entrariam em financiamento. Cara, é doido pensar que algumas pessoas que ganham muito, isso pode ser a ruína. E a gente pode pegar alguns casos caricatos. O cara que, por exemplo, era pobre e ganhou na Mega Sena, comprou 5 restaurantes, pagou uma viagem pra família pra ver a Disney. Não sabia gerir restaurante. De conclusão final da história, os restaurantes não só quebraram, como ele ganhou, acho que, sei lá, 5 milhões, eu não lembro exatamente a história na Mega Sena. Ele ficou devendo 5 milhões, perdeu 5 milhões, torrou tudo, comprou as empresas e torrou em rolê, coisa cara, comprou casa e saiu devendo 5 milhões. Ou seja, pra ele, essa grana que entrou de uma vez foi uma maldição, não uma bênção, né? O dinheiro na vida de algumas pessoas pode não ser bem-vindo se ela não tem o mínimo de conhecimento de finanças e inteligência emocional, né? De autoconhecimento. E na profissão, às vezes, não é muito diferente. Normalmente, médicos já vêm de famílias um pouco mais bem de vidas, porque a faculdade de medicina, as privadas são caríssimas, e às vezes vem acompanhada desse tipo de comportamento. Eu já trabalhei com economistas de alto escalão que viviam endividados. Eu emprestava dinheiro pros caras. Mas vamos lá, eu fiz uma conta aqui. Eu queria mostrar a título de exemplo, se outros médicos seguissem o exemplo do Augusto, onde que eles iam chegar. E assim, dá até pra gastar mais do que o Augusto gasta. Vamos ter um plano de 5 anos só investindo em tesouro direto. Tô usando a calculadora aqui do Valor Invest, que todo mundo encontra esse link lá no meu grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, tá? Inclusive lá eu mando oportunidades de investimentos e coisa que eu acho que vale a pena. Então, ó, com os 37 mil líquido que você tem no mês e gastando 4, você tem 32 mil pra investir. Para montar uma reserva de emergência de 12 meses, ou seja, 4 mil reais, você gasta por mês vezes 12, você ia precisar de 48 mil. Você ia montar isso em 2 meses e ainda ia sobrar 16 pau. Os próximos 6 meses, de 32 em 32 mil, olhando só pro Tesouro Direto, eu diversificaria em Tesouro Pré-Fixado e Tesouro IPCA, que enquanto eu gravo esse vídeo, tá com as rentabilidades acima das que eu vou colocar aqui na calculadora. 12% eu tô colocando de rentabilidade no Tesouro Pré e IPCA mais 6,5, enquanto eu tô gravando, tá acima disso. Você ia aportar 208 mil 6 meses. Depois disso, ia sobrar 4 anos e 4 meses que eu investiria, só para exemplificar, em Tesouro Renda Mais. Você ia aportar de 32 em 32 mil ao longo de 4 anos e pouco, 1.664.000 reais. Só que ó, ao longo desses 5 anos, a sua reserva de emergência que você aportou 48 ia virar quase 73 mil. Tesouro Pré e Tesouro IPCA, que ao longo de 6 meses você aportou 208 mil, iam virar 145 no Tesouro Pré e 158 mil no Tesouro IPCA. Tesouro Renda Mais de 1.600.000 iam virar 2 milhões em 5 anos, ou seja, em 5 anos você já teria um patrimônio de 2.381.000. De qualquer maneira, eu fiz um plano aqui muito básico e aproximado. Eu acho que dá para diversificar muito mais do que isso. Eu só usei o Tesouro Direto, mas dá para você ir para CDBs que tem rentabilidades superiores. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um CDB que está rendendo 136% com liquidez imediata. Dá para você ir para LCI, LCA, que tem isenção de imposto de renda, ou seja, Tesouro Direto você vai pagar imposto de renda só sobre o que rendeu LCI e LCA, não. Fundos imobiliários que pagam rendimentos mensais. Tem um monte de possibilidade. Além do que, eu fiz um plano de 5 anos só pra gente ter uma noção da magnitude. Mas se você deixar a grana mais tempo investido, o efeito bola de neve vai fazer seu dinheiro crescer muito, mas muito mais. Tem vídeo aqui no canal mostrando esse efeito ao longo do tempo. Outra coisa que eu queria falar é que alguns mercados de trabalho, como por exemplo médico e
advogado, por exemplo, e a minha profissão, às vezes exigem, assim, não exigem, né? Porque dá pra se virar sem viver de aparências, né? O próprio Augusto se vira muito bem assim. Eu, quando tava no banco, eu não me virava tão bem assim, né? Lá eu meio que me sentia obrigado a vestir um terno caro, a frequentar jantares caros, porque assim a galera passa a te conhecer, te respeitar. Se você chegasse com um terno barato, a galera te ignorava. Então, alguns mercados às vezes vão exigir, né? De tipo, putz, não dá pra chegar com um Uno 94 em alguns lugares, talvez algumas pessoas meçam, né? Eu tô me desprendendo disso, mas eu entendo que, assim, se eu tivesse ganhando o que o Augusto ganha, talvez eu teria um nível de gastos maior do que o dele. Aliás, hoje eu tenho um nível de gastos um pouco maior do que o dele. Quem já viu meu vídeo falando do meu custo aqui em Itacaré já sabe. E uma novidade que, se quiser diversificar mais e ainda não tiver segurança, tem muita gente me pedindo assessoria aqui no Economy, que infelizmente eu não tenho tempo pra dar, mas os últimos 2, 3 meses eu estive em reuniões com escritórios de assessores de investimentos e já filtrei uns 2, 3 que valem muito a pena. Em breve eu vou anunciar lá no meu Instagram, então se você estiver interessado, manda mensagem, porque os seguidores do Economy vão ter assessoria não só grátis, como sem limite mínimo de investimento para ter um assessor cuidando dos seus investimentos. E eu, inclusive, vou poder acompanhar para saber se eles estão prestando uma boa assessoria sem oferecer produto que não vale a pena, mas é um time muito bom. Eu sou o Cezito Esperandi e esse é o canal Economy, que é a tradução dos investimentos. Por aqui eu falo de investimentos e vida simples todo dia. Inclusive, às segundas-feiras eu respondo perguntas dos seguidores. Então se inscreve aqui embaixo para não perder nada. Por que você foi morar na Bahia? Foi sozinho e deixou a família em São Paulo? Essa foi a pergunta que o Santiago me mandou lá no Insta. E, brother, é uma longa história, né? Eu andava muito ansioso. A minha ansiedade, ela tem muito a ver com carreira, dinheiro, produtividade no trabalho. Isso acho que foi um negócio que eu desenvolvi, cultivei, infelizmente, sem dar muita atenção, sem ter consciência, na verdade, na época de mercado financeiro, né? Que eu passei mais de 10 anos trabalhando em banco e consultoria. Nos últimos anos eu já andava mais atento a isso, inclusive lá na época de Banco Safra eu comecei a fazer terapia, comecei a me entender, comecei a entender o que acalmava a minha ansiedade e andava muito mais em contato com natureza, com atividade física. Na natureza, no limite do possível, né? Eu sempre fazia questão de ir fazer uma atividade física no Ibirapuera para depois dar uma corridinha, tirar o tênis, botar o pé na grama para dar uma aterrada, tá ligado? Quase todo ano, nos últimos 5, 6 anos, eu tava vindo pra Itacaré. Pô, fazer uma escolinha de surf, relaxar, eu sempre curti esse negócio mais de vida simples. Aí eu voltava pro banco e falava, mano do céu, o que eu tô fazendo no meio dessa loucura, né? Chegou uma hora, porque eu já não tava mais no banco, tava trabalhando só no Economy, que eu falei, velho, o que eu tô fazendo ainda em São Paulo, tá ligado? Eu resolvi vir pra Itacaré. Já conhecia, foi uma adaptação muito mais fácil do que chegar num lugar totalmente novo, tá ligado? Eu conheci uma pessoa ou duas, não tinha nenhuma amizade, mas tinha. E aí sim, eu deixei minha família em São Paulo e praticamente todos os meus amigos, né? Eu já não morava com os meus pais, já tinha alguns anos, então esse vínculo não foi tão difícil de romper, mas não só por isso, né? Porque a minha família é meio desapegada, a gente se vê muito pouco. Como eu vim muito organizado financeiramente, pô, bate a saudade, eu dou uma olhada nas passagens, vejo uma hora que tem uma promoção de passagem que ida e volta sai entre 800 e 1.200, que já é um preço legal, e vou pra São Paulo e também tem os eventos, né? Às vezes cliente me chama pra fazer um trabalho por lá, então o lado mais difícil, que eu já sabia que ia passar por isso, de ter saudade, ficar um pouco carente, distante de todo mundo que você ama, né? Mas como eu já contei com isso, eu não entro numa espiral negativa. Mas como seria pra você deixar sua família pra trás, entre aspas, deixar seus amigos pra trás, tá tão distante deles? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. O Raul me mandou essa aqui no Insta, ó. Boa noite, amigão. Gostaria de uma dica sua. Tô pra sair do meu trabalho, queria pegar minha rescisão e fazer dela minha reserva de emergência. Onde seria o melhor lugar pra deixar? O investimento mais seguro do Brasil, Tesouro Selic. Ele é perfeito pra reserva de emergência pelas seguintes características. Primeiro, a rentabilidade tá bem gordinha, ainda mais que enquanto eu tô gravando esse vídeo, a Selic voltou a aumentar. Tá quase enquanto eu tô gravando o vídeo em 11% ao ano, então uma rentabilidade excelente. Praticamente o dobro do que vai render a poupança. Nunca dá prejuízo, ela sempre rende positivamente. Você pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser. Justamente por isso ela é perfeita para reserva de emergência. E como eu já falei, é o investimento mais seguro do Brasil. Tem outros investimentos também servem para reserva de emergência e são bastante seguros? Sim, tem. Eu vou pegar um que eu acho que dos que eu tô em contato hoje é o que rende mais, mas tem outras opções, tá? Se você quiser, é só me perguntar. CDB do Banco BV, que tá rendendo 136% do CDI, que tem uma liquidez até maior do que o Tesouro Selic, porque ele é liquidez imediata, né? Então você pode sacar de final de semana, feriado. Só que ele é um CDB promocional, tá? Então ele vai durar no máximo 6 meses que você vai poder deixar sua grana investida. Uma outra vantagem dele em relação ao Tesouro é que ele pode começar com uma grana menor, né? R$1 você já pode investir nesse CDB, no Tesouro vai ser uns 150 no Tesouro Selic, só que tem um máximo também, né? Que é de R$150 mil, como qualquer CDB protegido pelo FGC. Você tem uma ideia de quanto esses 136% significam de rentabilidade? A Selic, enquanto eu tô gravando o vídeo, tá em 10,75 e 136% significaria uma rentabilidade de 14,5% ao ano. Se a Selic subir, a rentabilidade desse CDB
também vai subir. No site do BV ainda tem essa calculadora que se eu colocar aqui 50 mil reais, que é a grana máxima, por 6 meses, nesse CDB de 136%, ele vai virar, depois desses 6 meses, 52.794 em termos brutos, tá? Tem outras opções, como eu falei, mas enfim, qualquer coisa é só me perguntar, pai. Pra você ter acesso a esse CDB, eu tô deixando o link aqui embaixo e você vai ter que usar o meu código EconoBV. Aí você abre conta lá no BV, não paga nada pra nem abrir, nem pra manter a conta aberta, e com o meu código EconoBV, você consegue ter esse acesso aí ao CDB de 136%. Plateia aqui, ó. Olha lá os pintinhos de tudo com a mamãe. A Beca Lima me perguntou no Instagram, e aliás, Beca é o apelido da minha irmã, que chama Débora, não tem nada a ver de Rebeca. Ela quer saber se eu vou em restaurantes e como que é a minha alimentação. Vocês devem ter acompanhado no Insta, principalmente, que eu não sou muito fã de cozinhar, né? Já fiz de tudo, inclusive tô num planejamento pra comprar uns negócios pra facilitar minha vida, tipo air fryer, panela de pressão elétrica, porque eu queria me alimentar melhor. Afinal das contas, ô Beca, minha alimentação é boa, porque eu sou disciplinadinho. Então, eu achei um restaurante aqui de um precinho bem firmeza, que eu já postei no Insta, inclusive, que eu costumo gastar R$ 25 por refeição. E eles fazem uma comidinha caseirinha, arroz, feijão, salada e a proteína, né? Que pode ser carne, peixe, porco, enfim. E aí, o que eu faço? Pra ir não ir todo dia, porque dá uns 10, 15 minutos daqui de casa de carro, eu vou, almoço e pego mais 2 quentinhas, 2 marmitinhas e trago pra casa, né? Que acaba virando meus almoços dos dias seguintes. A minha janta, ela tem sido fruta, pasta de amendoim e nuts e granola, tá ligado? Café da manhã eu vivo postando aí que é ovos, a mesma coisa que eu como na janta e um cafezão super proteico e gordurosão lá. Mas assim, dá pra ser melhor, né, velho? Porque eu queria começar a cozinhar, porque aí vai ser um óleo de soja, né? Que, pô, não é a melhor opção possível, então eu queria melhorar minha alimentação. Ter esse hábito de cozinhar, você tem um melhor controle, né, sobre a alimentação que você ingere. Quem quer me dar um apoio para começar a cozinhar, deixa o like aqui embaixo. Se bater 50% de likes em relação aos views, ou seja, se tiver 10 mil views, tem que ter 5 mil likes. Aí eu vou começar a pesquisar air fryer. Bom dia, comecei a seguir você porque eu vi que o conteúdo é interessante, porém eu tenho uma dúvida, o Marcelo me mandou aqui, ó. No caso do Tesouro Direto tem uma data de validade. O que acontece quando vence essa data? Muito bom, cara, chama data de vencimento. Exatamente o que você está querendo dizer, só que o nome técnico é data de vencimento. O seu dinheiro, ele vai ficar investido no máximo até essa data. Quando chegar nessa data de vencimento, necessariamente o Tesouro ele vai te devolver toda a sua grana acrescida da rentabilidade e já descontado o imposto de renda automático só sobre o que rendeu. Então é isso que acontece quando chega nessa data, né? Além de você já não poder fazer novos investimentos na mesma aplicação, o Tesouro ele combina essa data de vencimento para te devolver a sua grana crescida da rentabilidade. Isso é curioso porque vários investimentos de renda fixa, o Tesouro Direto é um investimento de renda fixa, todos na verdade tem uma data de vencimento, essa data de validade. Só que só o Tesouro ele dá a possibilidade para qualquer investimento você resgatar antes da hora, sempre que você quiser. Em outros investimentos essa data se torna mais importante porque a maioria, quando você vai para CDB, LCI e LCA, a maior parte não tem essa possibilidade de se resgatar antes. Então a data de vencimento é a data que necessariamente você vai deixar a grana lá investida até aquele momento para ele te devolver depois da crescida rentabilidade, sacou? Lembra do CDB do Banco BV de 136% do CDI? Eu fiz um vídeo abrindo conta, mostrando como funciona, quanto que vai render, tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo eu mostrei 10 coisas que se você parar de comprar, a galera talvez te veja como, pô, tá ficando pobre, mas na verdade você vai estar juntando muito mais dinheiro e levando uma vida mais simples. Lembra do like? Clica na sua bolinha e se inscreve, pai!